A mensagem hoje, o tema da mensagem é, meu irmão, olha aí, provocadores de riqueza. Diga comigo, 1, 2, 3. Quantos aqui precisam de dinheiro? Tem gente que levantou a mão, irmão. Ô, Glória, me fala o que você está vivendo aí. De repente é o Bitcoin, né? Então, todos nós necessitamos de dinheiro, irmãos. E o que nós vamos pregar aqui é Bíblia, é a palavra de Deus, não é o amor ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro, e eu lembro, acho que foi o pastor Antônio Filho, se não me engano, que falou, né? O dinheiro não pode estar aqui, ele tem que estar aqui, ó, no nosso bolso. Amém? E na conta bancária. E você que está na internet, aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, aí receba também, porque Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Então nós vamos meditar o profeta Ageu, no capítulo de número 2, versículo 8, o Senhor disse na boca dele, dizendo assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor, ou na versão que está aí, declara o Senhor dos exércitos. Nós vivemos num mundo, irmãos, que nós necessitamos sim do dinheiro, da condição financeira. E eu quero trazer essa palavra, irmãos, com muito carinho, muita atenção tua, porque é uma palavra que pode mudar histórias como mudou a minha um dia. Porque nós temos o hábito, quem tem mais de 30 anos de cristão como eu, de achar que cristão, não, a vida do cristão é só jejum e oração e passão dificuldade. Não, meu irmão, nós servimos a um Deus de riquezas, a um Deus que dá recurso. Mas eu, para poder adquirir, eu preciso ter um entendimento. E a palavra vai trazer esse entendimento, essa clareza para vocês nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 8:17. Abra aí comigo, nós vamos meditar hoje um pouquinho aí a Bíblia. Diz assim: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. E no versículo 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirir. Não, eu acho que você não leu e você não ouviu, vamos lá. Te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. Eu falo para você sem medo de errar, irmãos. A riqueza é um dom de Deus. Diga comigo, a riqueza é um dom de Deus. E eu e você precisamos ser esses provocadores de riqueza, irmão. Nós temos que quebrar, sabe? Ah, não, mas o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, minha... Não, irmão, chegou em você, a palavra está ministrando, irmão. Nós temos que colocar ponto, aliás, ponto final, não é nem vírgula não, é ponto final e começarmos uma nova história. Muito embora nós sabemos que a nossa genética, quando nós vamos no médico, nós vamos no hospital, sempre vai estar lá o nome da nossa mãe. Quando você vai no hospital, num especialista para ver alguma coisa, ele sempre vai perguntar se tem alguém da tua família, no teu antepassado, que sofreu aquele problema. Ou seja, mas para a nossa vida espiritual e para a nossa vida financeira, meu irmão, não importa se o teu papai e a tua mamãe não teve a condição necessária para te dar naquela ocasião, e eu sei que existem muitos aqui, que não teve um bom estudo, não teve uma boa casa, mas eles deram o melhor que eles tinham. Mas a partir de hoje, através de você e em você, Deus te dá poder para você adquirir riquezas. E vou declarar já aqui no nome de Jesus, irmão. Coisa de 1 milhão, você vai dar de troco, no nome de Jesus, amém? Amém? Não é amor, pastor, você está pregando a teologia da prosperidade. Não, estou pregando a palavra de Deus. Então, como eu disse, irmãos, nós provocamos tantas coisas. Nós provocamos cura, e Deus tem curado aqui neste ambiente. Nós temos provocado milagre na área da família, com libertação e com salvação, e Deus tem manifesto. Mas quando a gente vai pedir na parte financeira, a gente fica meio retraído, envergonhado, com timidez, achando que é pecado eu ter uma vida próspera e abençoada, quando na verdade Deus tem prazer. E essa revelação nós encontramos aqui na palavra de Deus. Amém? Eclesiastes 5:19. O texto vai dizer assim, eu vou ler na minha versão aqui: o Senhor, Ele, olha, grave muito esse texto aqui, irmão. Anota aí, tira foto, escreve no teu WhatsApp, medita, come mais em casa, irmão. Esse texto é muito forte e é o que pode literalmente mudar toda a tua história, a tua família, a tua vida financeira. Olha só o que diz aqui
Eclesiastes 5:19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eu falei para vocês que é esse versículo aqui, não, mas é o seguinte aqui. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 7. Diz assim o texto: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, faz para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar todo o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Novamente, irmão, versículo 7 e 8. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, ele abaixa, mas também ele exalta, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. É Ele que faz, meu irmão. É o Senhor que faz. Ou seja, nós não precisamos e não devemos de maneira alguma limitar o poder de Deus, porque Deus, Ele tem riqueza sim para o seu povo. Muitas das vezes nós andamos medíocres na nossa mentalidade, ridiculamente andando, pensando que, não, mas a minha vidinha é só assim, assim, assim. Não. E eu falo para vocês, principalmente que estão aqui na cidade de São Paulo, irmão, que está aqui nesse auditório agora. Nós estamos, olha, eu não sei se você tem essa noção. Hoje eu estou trabalhando num ambiente que eu contemplo umas coisas naquele prédio alto, que eu fico imaginando, e eu vou dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, nós estamos na principal cidade do país, a maior cidade da América Latina e a mais rica do Brasil, cidade de São Paulo. Você acha que Deus não tem riqueza para você? Você acha que Deus não tem provisão para você? Você acha que Deus não tem milagre para você? Pastor, eu estou desempregado. Hoje nós vamos ativar a nossa fé e provocar as riquezas de Deus. Eu não sei se você faz essa analogia, eu faço muito, irmão. Eu penso muito, Senhor, nós estamos na principal cidade do país, da América do Sul, irmão. Alguns aqui, eu sei, assim como eu, trabalham no maior centro financeiro de São Paulo. E os jovens que estão estudando, estuda mesmo, porque Deus tem coisas grandes para vocês. E pastor, mas eu estou aposentado. Deus tem milagre também, viu, meu irmão, minha irmã? Amém? Então o Senhor, Ele pega, e eu falo porque quando eu fui meditar nessa palavra, nesse texto, irmão, eu olhei muito para a minha vida. E eu fiquei imaginando, filho de uma dona de casa, de um soldador, o que ele pode ser na vida? Quando a gente vê o diagnóstico familiar, eu vou ser uma pessoa com a vidinha bem normal, não vou conseguir ser uma pessoa que vive o extraordinário. Mas quando eu olho para o texto, e o texto é muito claro em 1 Samuel 2,7, dizendo, o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Ele abaixa, mas também Ele exalta. Nós temos que comer essa palavra, irmão, gravar ela na tábua do nosso coração, na nossa mente. Ele levanta o pobre do pó. Olha só, desde o monturo, alguma versão fala esterco, né? E Ele exalta o necessitado, para que se assente entre os príncipes, para fazer herdar. Aí eu fui buscar, eu até peço para colocar aquela arte para mim. Alguns irmãos aqui que já estudaram isso, a curva de Bell, um gráfico da curva de Bell, e eu quero trazer para vocês algo que vai ajudar muito mais ainda o nosso entendimento, irmão. Dá para enxergar? Paga para mim rapidinho aqui, 5 segundos da luz. Todo mundo está conseguindo ler aqui, né? Ó. O que está escrito aqui, irmão? Lá em cima. Ou seja, esse gráfico de Bell aqui que eu trouxe para poder elucidar para vocês aqui, fala sobre a capacidade humana, a habilidade do ser humano, ou seja, o que o ser humano é e o que ele pode ser, onde ele pode chegar. E eu confesso para vocês que boa parte da minha vida, eu fui fazer uma busca, né, olhando para o meu passado, eu vivi muito tempo nisso aqui. Ridículo, e entenda, tá, irmãos, por favor.
que você vai fazer uma reflexão aí aonde você está, mas com certeza Deus tem o fora de série para nós. Mas preste muita atenção, por muitas vezes eu me vivi como ridículo. Confesso para vocês que principalmente quando eu casei, irmão, pensa na luta, dificuldade que foi há 20 anos atrás isso. Os familiares da minha esposa, né, o pessoal era de sítio, fazenda, churrasco, caminhonete. E o pastor Igor aqui, 60 quilos menos que hoje, com uma bicicletinha velha lá no Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu tinha praticamente uma vida ridícula. E eu ficava imaginando, aí nasceu minha filha Ana Carolina, que vai fazer 20 anos, a nossa gatona, está chegando no final do mês, em nome de Jesus. E eu olhava para minha esposa, novinha, e falei, gente do céu. Mas aí quando a gente olha para esse texto, meu irmão, Deus ele empobrece, mas é o mesmo Deus que ele enriquece. E quando o homem, a mulher, ela vive aqui no ridículo, sabe o que é o ridículo? É a gente se esforçar, é uma pessoa correta, é uma pessoa honesta, mas trabalha, não sai do lugar, meu irmão. Tudo que faz dá errado, sabe? Se enche de dívida, se prejudica, vive uma vida rasa, esse é o ridículo. Mas e o medíocre, pastor? Entenda aqui o medíocre, tá, irmãos? O medíocre é aquele que ele não está na vida melhor que Deus tem, mas também não está na pior. Ou seja, é aquele que ele tem uma casa, mas não é aquela casa maravilhosa, mas também não mora debaixo da ponte. Esse é o que está vivendo uma vida medíocre. Agora, o fora de série é aquele que planta, colhe. É aquele que coloca as mãos, tudo dá certo. É aquele que tem a visão de Deus, a visão de águia, e ele não se limita às dificuldades que vivem nessa terra. Ele não se limita ao plano do governo, porque ele tem o dom de Deus e ele vive uma vida fora de série. Diga pro teu irmão, ó, Deus está falando com você, ó. O pastor está falando de você que é fora de série. Pode falar para ele aí, profetiza no nome de Jesus. Pode tirar, por favor. Entenderam aqui, irmãos, essa curva de Bell aqui? Assim, nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida. Você não precisa dizer para ninguém aí. Acredito que, enquanto eu estava conduzindo aqui, você já fez uma reflexão. De repente, você estava lá no ridículo, igual eu. De repente, você fala assim, pastor, eu estou no medíocre, estou querendo descer para o fora de série. Mas até o final dessa mensagem desta manhã, você vai sair daqui hoje, no nome de Jesus, sendo um fora de série. Pastor, mas vamos lá. Eu entendi que riqueza é dom de Deus. Eu entendi que Deus, ele ama sim, deseja a nossa prosperidade. Eu vi aí no gráfico, né, de Bel que, poxa vida, eu não posso ficar no ridículo e muito menos no medíocre. Eu preciso, mas o que eu preciso fazer? E aí a gente começa agora a ministrar sobre a riqueza que Deus tem para mim e para você, no nome de Jesus. Deus, ele quer que eu e você possamos entender e compreender que a riqueza é dom de Deus. Amém? Então vamos para a Bíblia, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé, vou ler na minha versão aqui, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. Ou seja, irmão, a fé, ela não é passado, a fé não é futuro, a fé é presente, a fé é hoje. Amém? Deus, ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, mas ele, para fazer as coisas que não existem existir, ele depende de pessoas, ele depende de você, ele depende de você, marido, ele depende de você, mãe, esposa, ele depende da família para trazer à existência. E aí nós temos alguns exemplos que eu quero trazer para vocês de homens e mulheres que foram ridículos, mas que Deus pegou esses ridículos e fizeram eles serem fora de série. Tanto é que nós pregamos muito sobre estes homens e sobre essas mulheres. Mas o primeiro de todos e mais importante, eu quero falar sobre Jesus. Jesus, ele quando estava aqui nessa terra, meu irmão, vai estar lá em Mateus 17, versículo 27. Jesus, ele faz aparecer dinheiro na boca do peixe. Aí eu pergunto para você, tu tem coragem, meu irmão, minha irmã, de orar e pedir para que apareça dinheiro? Alguns vão falar, pastor, pastor, não brinca com a gente, pastor. Eu estou falando muito sério, irmão, porque o nosso Deus é um Deus de impossível.
Sabe por que muita gente não recebe? Justamente por isso, porque duvida que Deus pode fazer acontecer. E aí diz assim o texto: os discípulos então chegaram até Jesus e disseram: não temos dinheiro para pagar imposto. Mas Jesus fez aparecer dinheiro na boca do peixe. E diz assim então o texto: mas para não escandalizar-vos, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Olha o exemplo que Jesus dá, e aí vai começar a fazer sentido para você. Aqui Jesus, ele não poderia simplesmente orar e falar: Senhor, dá o dinheiro aqui agora, eu vou pagar. Ele podia, não podia? Mas ele pega um dos seus discípulos, ele manda ir ao mar pescar um peixe, que esse peixe teria as moedas, as 4 dracmas, para poder pagar o seu imposto. Ou seja, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus tem confiado no seu trabalho, faça com empenho. Olha, se esforce, faça um melhor como você faz para o Senhor, porque certamente as riquezas virão do fruto do seu trabalho. Não vai sair daqui achando que não, o pastor falou, já vou jogar na Mega da Virada, já vou jogar na Loto Fácil, vou jogar no jogo. Não, meu irmão. A riqueza que Deus tem para você é isso aqui, ó. É o suor do teu trabalho. Amém? Pastor, mas eu vendo bolo. Meu irmão, você vai ser a melhor boleira da cidade de São Paulo. Pastor, eu sou cabeleireiro, você vai ser o melhor cabeleireiro da cidade de São Paulo. Ou melhor, né? Você vai ter o salão e vai contratar gente, porque não vai dar tempo para você ficar cortando mais cabelo. Você vai dar palestra, cursos, vai viajar o país, vai para fora fazer especialização. É isso que Deus tem, meu irmão. Olha, eu não sei se você está impactado com a mesma fé que o pastor Igor está, irmão, mas eu estou cheio de fé nessa manhã, e eu declaro no nome de Jesus que você vai viver coisas extraordinárias. Irmão, um exemplo rapidinho, para vocês que moram aqui em São Paulo hoje é mais fácil, né? Vou viajar, eu pego um avião. Para quem morava lá no Mato Grosso do Sul, eu me lembro que mais ou menos a minha idade é a idade de Davi, eu tinha 17 para 18 anos, quando um pastor que se converteu através da nossa família, muito ousado por Deus, e quando os adolescentes ficavam aprontando, a gente ficava com medo de chegar perto dele, porque Deus ia usar para orar, igual a pastora Cida faz, e Deus já revela o oculto e o profundo. E quando esse homem chegava, a gente, queria sair correndo. E um dia ele falou: Igor, para. Eu falei: Jesus, perdoa, Senhor, os pecados, perdoa as falhas, Senhor Jesus, perdoa. E Deus usou esse homem de Deus, que ele é vivo até hoje, mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pastor Hermes de Campos, um grande amigo da família. Isso em 1997 para 98 ou 99, irmão. Eu estava com 18, 19 anos. Ele virou e orou por mim. Aí a parte que eu gostei, mas eu como debochado que sou de família, que a gente é muito sarrista, ele vira para mim e fala: olha, eu vejo Deus me mostrando aqui você subindo e descendo de avião. Para que ele vai falar isso, irmão? Imagina, irmão, eu estou falando coisa aqui de 20 e tantos anos atrás. Eu já comecei. E eu só aqui, abrindo um pouquinho do olho assim, ele com o olho fechado. Eu falei: meu Deus, o que ele está falando? Na nossa cidade, naquela época, o aeroporto era só para quem era fazendeiro, porque eles já tinham os pequenos, irmão. Eu falei: meu Deus, vou voar de avião, que jeito. Vou dizer para você, irmão, você pode até duvidar das promessas de Deus, mas quando você anda na presença dele, mesmo debochando da promessa, a promessa se cumpre. Passou-se anos, décadas, quando nós voltamos para cá, para morar aqui em São Paulo. O que eu mais fiz nos meus 16 para 17 anos na loja Americanas foi subir e descer de avião. E quando eu estava uma certa vez viajando, acho que se eu não me engano, 3ª vez de avião, para quem imagina, Mato Grosso do Sul nunca andar de avião, mas quando eu andei sozinho ainda, eu falei: Jesus. E depois, irmãos, Deus me trouxe a memória dizendo: lembra da promessa que eu fiz? Lembra daquilo que eu falei para você, que eu entreguei para você? Ou seja, tem promessas que Deus entrega para nós, vai acontecer daqui 10 anos. Davi, quando ele recebeu a promessa que ele ia ser rei, passou muitos anos para se cumprir. Mas é o que Deus quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão. Há uma unção de Deus aqui, e a unção que ele quer agir é na finança da tua família. Ele não quer que você fique mais vivendo no vermelho, não. Preocupado: meu Deus, mais um ano eu estou encerrando e tudo está no vermelho. Olha, eu estou passando no cartão de crédito a compra do final do ano para pagar em janeiro, fevereiro, março. Deus tem o extraordinário para você. Pastor, mas me traz uma referência de uma pessoa que foi ridícula. Davi. Ô pastor, mas o rei Davi foi Davi.
Davi, ele era pastor de ovelhas, ele era o excluído da família, ele ficava com o serviço mais difícil, cuidar das ovelhas. Eu fico imaginando que um monte de ovelha faz sujeira, xixi, cocô, imagina o cheiro que era aquilo, irmão. E Davi ficava lá. Só que quando Deus ele libera uma palavra para eu e você, para nós aqui, meu irmão, ela vai se cumprir. Davi, ele estava, como nós meditamos aqui em 1 Samuel 2,7, que nós dissemos justamente o que a Bíblia diz aqui: ele empobrece e enriquece, ele abaixa, mas também exalta. Davi estava lá baixo, numa situação mais difícil, ninguém queria pastorear as ovelhas, mas ele estava ali fazendo a sua missão com zelo, com dedicação. Pegava aqueles estercos de ovelha, jogava para cá e capinava o mato e cuidava das ovelhas e tratava das ovelhas. Mas o mesmo Deus que contemplava ele quando estava lá embaixo foi o Deus que o exaltou e ele se torna o maior rei de Israel. Deus, ele exalta o seu povo. Você quer um segundo exemplo, meu irmão? Nós meditamos e amamos quando falamos da história da rainha Esther, uma mulher escrava. E a gente sabe que o escravo não tem direito a absolutamente nada. Trabalha para, olha lá, comer e beber. Então o escravo, ele não tem direito a absolutamente nada. Mas Deus, ele pega então Esther, aquela escrava, aquela predestinada a viver uma vida miserável, de servir ao outro, de cooperar com os outros. Deus faz se tornar a rainha Esther. E é isso que Deus quer fazer com muitos aqui nessa manhã, meu irmão. Eu quero liberar essa palavra no nome de Jesus. Deus vai te tirar lá do baixo e Deus vai te exaltar. Deus tem um final de ano de 2024 extraordinário para a tua vida. Então Jesus aqui, ele pede para que um dos seus discípulos fosse lá pescar. Não fique parado esperando as riquezas cair, meu irmão. Continue fazendo com zelo. Pastor, eu sou professora. Pastor, eu sou pedreiro. Meu irmão, faça o melhor, porque das suas mãos Deus vai prosperar os teus caminhos. Eu estou falando também com um grupo menor de pessoas que já são aposentadas, que já viveram esse extraordinário e estão hoje gozando. Volta lá aquela arte, por gentileza. Hoje na faixa volta lá a curva de Bel. Saíram do ridículo, passou lá pelo medíocre e hoje estão vivendo uma vida fora de série. Viu, aposentados? Não, em nome de Jesus, vivam. Pastor, mas a minha pensão, a minha aposentadoria, não. Viva o melhor com aquilo que Deus te deu, irmão. Deus vai multiplicar, Deus vai fazer sobrar. Seja uma ótima e um ótimo economista. Não gaste tudo que ganha, meu irmão. Ganha 2.000, gasta 2.500. Não tem jeito, aí não tem como prosperar, meu irmão. Aí não há coach financeiro, não há banco que vai te ajudar. Seja estratégico. Aqueles que têm a mente de Cristo, por mais que a gente quebrou cara lá atrás, eu já quebrei bastante. Hoje, em 2024, nós temos que ter a mente de Cristo, irmão, cientes que temos que ser bons administradores daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém? Segundo, aqui vamos mudar para a nossa parte agora o homem, porque Jesus não tem nem como comparar, né, irmão? Por mais que a gente tenha que procurar se aparecer muito com ele, ser discípulo dele, mas Jesus é incomparável. Mas falando agora de um homem da Bíblia, e esse homem era Elias, que ele faz aparecer azeite e farinha. Está lá em 1 Reis 17, versículo 15 e 16. Diz assim: então a viúva foi e fez como... Tem que acelerar aqui que o horário já está me crucificando ali. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comidas para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Meu irmão, minha irmã, você tem fé para orar e Deus mandar um monte de farinha e azeite aqui na frente da Torre Forte Vila Tolstói, meu irmão? Foi isso que esse homem Elias fez, meu irmão. Ele clamou ao Senhor. Eu fico imaginando Deus lá na sua glória contemplando, dizendo: esse aí é louco mesmo, hein? Esse aí provoca milagre mesmo. Passando fome, uma escassez, meu irmão. Imagina
O profeta Elias diz o que? Ó, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, meu irmão. Eita, Jesus maravilhoso. No nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre a tua despensa, sobre os seus projetos, seus sonhos, viagens, não vai faltar recurso no nome de Jesus. Aleluia. E Elias era tão doido, irmão, que o pouco que ela tinha, ele fala o que para a viúva? Olha, mas antes de um milagre acontecer, você vai fazer o bolo primeiro para mim. Aí imagina aquela mãe, uma escassez total, ela entra na loucura do homem de Deus, do profeta de Deus. Então aqui que está pregando aqui, irmão, é um louco, mas como você. Não sou super-herói, eu sou um humano, choro, tenho dor, tenho problemas, mas um louco cheio de fé, que está pregando não aquilo que eu acho que é, não, eu estou pregando a palavra viva, que transformou a minha vida e tem transformado vidas aqui, meu irmão. É a palavra de Deus. Amém. Terceiro aqui para nós corrermos e finalizarmos, meu irmão. Um milagre em Samaria. Olha só. Aqui é Eliseu já. Elias foi o seu professor, vamos dizer assim. Então, olhe muito bem com quem você tem andado, irmão. Porque Elias e Eliseu era meio calçado. Eu ia falar outra coisa. É um andando junto com o outro, meu irmão. Olhe para quem que você está andando. Porque quando a gente anda com... Tem coisa pior quando você anda com pessoa negativa. Pessoa que tudo diz que está ruim. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Somente Deus pode fazer você viver uma vida fora de série. Não fique esperando do governo. E com todo respeito, muito respeito mesmo, carinho, que eu vou falar para vocês uma coisa aqui, irmão. Não se magoe, quem de repente tem. O governo não quer que você viva uma vida fora de série. O governo quer que você viva uma vida de medíocre para ridículo. Sabe por quê? Ele paga aí R$500, R$600 de bolsa isso, bolsa aquilo, kit isso, irmão, para justamente as pessoas achar que o governo é bonzinho e as pessoas se limitam a viver com aquela quantidade. Quem está desempregado, eu concordo, vai falar, pô pastor, mas 500 conto? Mas muitas pessoas, e vocês sabem disso, não precisa ir muito longe, irmão, querem sobreviver com 500, R$600 de bolsa isso, bolsa aquilo. Você acha que o governo quer que você viva uma vida fora de série? Não, meu irmão. Ele quer que você viva uma vida de ridículo, uma vida medíocre. Mas no nome do Senhor Jesus, Deus nos traz essa palavra, esse insight, esse start para a nossa vida, para que você viva uma vida abundante na tua vida financeira. Amém? Com todo respeito, irmão, não magoa de repente quem recebe, por favor, não fiquem bravos com o pastor Nico, me abraça no final. Mas você tem que, despertar. Isso aí, irmão, pode ser algo provisório. Estou desempregado. Irmão, fiquei desempregado em fevereiro, fui receber o seguro-desemprego. O salário meu era X, obviamente que meu seguro-desemprego não pagava a fatura do cartão de crédito. Só que eu glorificava a Deus, falei, Senhor, é algo provisório e momentâneo, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Então, se porventura tiver alguém aqui recebendo, meu irmão, vai profetizando, você vai abrir o teu negócio, você vai trabalhar, vai ter um ótimo salário, com benefícios, viagens, premiações, em nome de Jesus. Porque quando é um coach, irmão, você vai num curso de coach desse da vida, que fala sobre finanças, nossa, todo mundo sai cabeça, aqui eu estou pregando Bíblia, irmão. É Bíblia, é isso aqui. Eu falo sem medo de errar, porque a palavra não volta vazia. Para aquele que crê, recebe e vai viver o nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, Eliseu responde: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, nas portas de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? E de repente tem alguém aqui nessa manhã dizendo: pastor, você é maluco mesmo, pastor. Nem que Deus abrisse as portas vai acontecer. Aí eu falo, você pode ser maluco de não crer, mas eu sou maluco que creio e vivo. Porque o meu Deus, Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata, meu irmão. Como eu disse, há 2 grupos de pessoas, o que crê e o que não crê. E eu fico com a parte que crê. Tem mais alguém que crê aqui comigo? Pode dar um aplauso bem forte no nome de Jesus?
E aí aqui no texto vai continuar dizendo assim, que havia fome em Samaria, irmãos. Havia fome, e aí duas mães, elas combinam, chamam lá duas amigas, se combinam e falam assim, olha, a fome está triste, para nós não morrer, mas vamos fazer o seguinte. E o pastor Reginaldo, a fome está feia. Como eu gosto de sushi, nós vamos matar o Daniel, vamos comer o Daniel. Depois nós matamos a Aninha, vamos comer a Aninha. Foi mais ou menos isso que elas fizeram naquela época. Uma mãe virou para outra e falou, ó, a gente mata o teu filho hoje, come teu filho, amanhã a gente mata o seu e come. O rei, sabendo disso, então, ele fica furioso e manda matar o Eliseu. E aí, meu irmão, o capitão vem. Deixa eu voltar aqui, peraí. O rei, sabendo disso, então, ele fica irado, fica furioso, manda cortar a cabeça de Eliseu. Mas quando o capitão chega, então, até Eliseu, e Eliseu vai e diz para ele, amanhã, a estas horas, você verá uma montanha de farinha e 2 de cevada. Segundo o rei 7:17. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou. Ele morreu, como falara o homem de Deus. Ou seja, quando chega a Eliseu, então, o capitão do rei, Eliseu fala, olha, é o seguinte, você vai ver a promessa. Por mais que você não crê, você diz que mesmo que Deus abrisse não vai acontecer. Amanhã a estas horas os teus olhos carnais contemplarão a montanha de farinha e 2 de cevada, mas você não vai comer, você vai morrer no pé da promessa. E assim foi a palavra de Deus. E obviamente que quando acontece o milagre, no dia seguinte, aquelas horas, a fome era tão grande, eu fico imaginando todo mundo correndo para buscar a sua bênção. Um pouco de farinha e um pouco de cevada. Aí o capitão incrédulo, porque existem pessoas assim, meu irmão, que elas não acreditam nas promessas que Deus tem para fazer, mas quando a bênção te alcança, quando o milagre te alcança, elas querem beliscar e pegar um pedacinho da tua bênção. Mas o que é teu é somente teu. E a Bíblia vai dizer então que quando o capitão vê aquilo também, ele quer buscar a sua porção. Mas como o profeta havia falado, dizendo, olha, você não vai comer, você vai morrer. O capitão então sai também correndo, e a Bíblia vai dizer que os povos foram correndo, ele tropeça e cai, e ele morre pisoteado, assim como o profeta Eliseu havia dito. E eu finalizo dizendo para você, Elias era um homem como eu e muitos dos homens que estão aqui. Eliseu era um homem que acordava com os olhos cheios de remela, irmão. Só que eles eram homens que provocavam os céus. Eles provocavam riquezas para abençoar o povo. E quantos nessa manhã, assim como eu aqui, pastor Igor, estou dizendo para você, desejamos provocar riquezas no meio da nossa casa, da nossa família? Porque a bênção, quando ela vem, meu irmão, ela enriquece, não traz. Não vai pensar você, pastor, vou ficar milionário, vou viajar, vou ficar lá para os States, não venho mais aqui na igreja, não vou abençoar a igreja. Não, meu irmão. A bênção, ela vem para você compartilhar, para você abençoar. E vamos falar a verdade, irmão? Eu vou falar por mim. Eu saio com a minha esposa, se for só eu, e às vezes eu e ela para a praia, não tem nenhum amigo, não tem ninguém. É bacana, mas lua de mel até concordo. Mas tem passeio que você fica assim, aí você fala, puxa vida, faltava aquele meu amigo, aquela minha amiga, puxa, faltava o pastor Reginaldo com a pastora Juliana aqui. Tem alguns passeios que é maravilhoso quando você vai com pessoas que você ama. É ou não é verdade? Então não pense você que você vai ficar rico, irmão, vai, ó, a primeira coisa, não apareça na Vila Tolstói, não. A palavra está sendo semeada aqui. E quando a provisão vier, porque vai chegar, meu irmão, no nome de Jesus, você vai poder honrar a casa de Deus, você vai poder honrar a vida das pessoas. Sabe aquele sonho que muitos que têm pai e mãe ainda aqui desejam, falam, puxa, gostaria de dar tal coisa para minha mãe, mas se prepare, porque o Jeová Jireh está provendo sobre a tua vida. Pastor, mas poxa, pastor, mas quem sou eu perto de Elias, de Eliseu? Quem sou eu perto de Davi? Quem sou eu perto da rainha Esther? E eu finalizo dizendo para vocês o que está lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O próprio Jesus aqui, ele garante, meu irmão,
que eu e você podemos fazer obras maiores. Claro que a salvação, isso é indiscutível, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos o poder de impactar positivamente. Nós temos o poder de adquirir riquezas. Nós temos o poder de ser grandes empresários. Nós temos o poder de ser um comerciante, um negociante, um vendedor, sendo o melhor que Deus confiou nas suas mãos. E vou dizer, se eu passar o microfone para alguns irmãos aqui que já estão na boa idade, que já viveram muitos exemplos, e justamente bate de frente com o que a palavra está dizendo. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, quando nós andamos em retidão, em obediência, nós vivemos o extraordinário de Deus. Deus, Ele tem para você uma vida fora de série, sim. Deus tem vitória para você, sim. Não se limite, claro, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo até o dia de hoje, sim, mas Deus tem muito mais. Mergulhe na presença de Deus e não se limite. Eu quero convidar somente quem é corajoso para provocar comigo aqui os céus nessa manhã a se colocar de pé. Nós vamos orar, nós vamos chamar a existência da riqueza sobre nossa casa, sobre a nossa família.